Sejam bem-vindos ao canal do Instituto Vitaleri É Preciso Falar. Meu nome é Karen Scavacini, eu sou psicóloga, mestre em saúde pública na área de prevenção do suicídio e doutora em psicologia. E fundadora do Instituto Vitaleri. A ideia de fazer esse canal foi para poder falar abertamente com vocês sobre saúde mental e prevenção do suicídio. Sem papa na língua, sem problema nenhum, para tratar abertamente sobre esse assunto. Infelizmente, os números de depressão entre jovens têm aumentado consideravelmente nesses últimos anos, e de suicídio também. De 2000 a 2015, o número de crianças de 10 a 14 anos que morreram por suicídio aumentou 65%. E de 15 a 19 anos, aumentou 45%. O Instituto Vitaleri tem trabalhado, então, com diversas ações dentro da área de prevenção e pós-venção do suicídio. Pós-venção é toda a atividade que a gente faz para o luto. E lá, no nosso site, a gente tem um monte de informações sobre todos esses temas para quem quiser. E no canal agora, a gente vai ter, então, uma série de vídeos para falar abertamente sobre tudo isso e poder ajudar você ou alguém próximo que esteja precisando. E para inaugurar o canal, eu tô aqui com uma pessoa super especial, super querida, PC Siqueira. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Quanto tempo, não é verdade? Obrigada por ter vindo aqui. Você fala muito bem, não se preocupe. Certo. Eu que agradeço pelo convite, valeu todo mundo aí. A gente já tem também outras coisas, já fizemos outras coisas juntos. E agora, como é que é o Instituto? Vitaleri. Explica o que é. Estou muito curioso. Então vamos lá. Aleri significa nutrir e vita. Então, nutrir a vida. Então, é um instituto que a gente abriu em 2013 e que a gente trabalha com tudo que se refere à prevenção e pós-venção do suicídio. Muito bem. Então, a gente já, para quem não viu, a gente já gravou juntos o Eu Estou. O Eu Estou é uma campanha que está no Facebook e no Instagram para falar abertamente sobre prevenção do suicídio para jovens. E uma campanha que já alcançou aí 15 milhões de jovens no ano passado. E esse ano agora a gente vai começar a fase 2 do Eu Estou com vídeos com pessoas, falando com pessoas que ou perderam alguém para o suicídio ou que tentaram o suicídio. Tá? Então também fica a dica para vocês conhecerem tudo o que a gente colocou lá no Eu Estou. Mas hoje, então, estou aqui com o PC para a gente falar também de transtorno mental, depressão e todas essas coisas, todos esses assuntos envolvidos. Todos esses assuntos muito felizes, né? Muito alegres. PC, conta pra gente um pouquinho. O que você tem feito ultimamente? Como é que você tá? Tá tudo bem. Ultimamente eu tenho feito vídeo pra internet, eu tenho participado de podcast, tenho feito live stream de game, tenho feito basicamente aquele negócio que quando você vira um influenciador, sacou? Você tem que ficar o tempo todo em todas as plataformas, né, trabalhando. Então tô fazendo minhas coisinhas aí. Tá. E como é que é ficar em todas as plataformas? Isso acaba sendo cansativo um pouco? Como é que isso mexe com a tua saúde mental ou não? Isso mexe pra caramba porque todas as plataformas você tá interagindo com pessoas o tempo todo, assim, sabe? E esse lance de você tá conversando com pessoas o tempo todo mexe com a sua cabeça de alguma forma, né? Você tá em comunicação e tal. As pessoas que me seguem, tá? E meus seguidores, coisas do gênero, eles têm um perfil um pouco assim. Até a campanha que eu quis fazer para prevenção e tudo mais, que é uma bandeira, né, que eu levanto, assim, surgiu de uma necessidade disso, assim, que as pessoas vêm muito até a mim falar sobre suicídio, sobre estar deprimido, sei lá, coisas difíceis da vida, assim, sabe? Então, em todas as plataformas tem gente que vem falar comigo esse tipo de coisa e sim, tem a ver com a minha própria saúde mental até. Até porque esses dias eu resolvi não ver mais notícias, por exemplo. Nas últimas 2 semanas é uma coisa que eu não vi, eu me recusei a ver. Porque não te faz bem. Não, por um tempo, assim, porque você não pode ficar alienado do mundo. Mas como eu sempre fui muito ligado, né, em notícias, saber tudo o que está acontecendo e tal, eu vi que isso estava realmente me fazendo mal, sabe? Eu estava ficando muito nervoso e coisas do gênero. E quando eu vi, eu tava com todos os meus alarmes, eles estavam muito sensíveis, assim, sabe? Qualquer coisa já me deixava de sobressalto. Então, eu resolvi dar uma parada e realmente eu sinto que eu tô um pouco mais calmo, assim. Mas eu sei que não dá pra não dá pra me isolar do mundo, ainda mais tendo a profissão que eu tenho. E como é que você percebe que tá na hora de dar um tempo, assim? Que sinais são esses que você falou?
Cara, eu, por exemplo, eu tive um negócio, um sinal que eu tive foi, eu comecei a ter fobia de estar em lugares que tinham outras pessoas, assim, sabe? Tinha uma, assim, uma vontade de me isolar mesmo e coisas do gênero. Eu falei, bom, não é normal isso. Pô, eu trabalho com público, tipo, é uma coisa que eu tô acostumado até, né? E aí eu falei, bom, eu preciso de uma... Eu preciso pisar no freio um pouco, né? Antes sei lá, ir atrás do psiquiatra para trocar a medicação, qualquer coisa do gênero. Eu falei, vamos pro passos aqui. Vamos mudar alguma coisa da rotina para ver o que surte efeito, assim. Então, uma das coisas que eu sei que eu preciso dar uma pisada no freio é isso, sabe? De coisas naturais do meu dia a dia já não serem mais tão fáceis de fazer. Tá. Bom, para quem não sabe, o Eu Estou, ele foi idealizado pelo PC e o MM Isidoro. E a ideia do Eu Estou é justamente eu estou mal, mas eu posso passar por isso. E acho que também uma resposta de vocês, né, e principalmente tua, para essas pessoas que vêm te procurar. Pois é. Isso eu acho uma coisa interessante. A gente teve até caso essa semana do artista aí que ficou falando, Sim. porque vai lá e se mata e não sei o quê, né? Que também é muita falta de informação. E as pessoas que estão passando por uma situação difícil e tal, ou estão pensando em se matar, coisas do gênero, elas sempre vão atrás de pessoas porque elas estão muito carentes, elas precisam conversar sobre isso, né? E aí, geralmente, tem esse negócio de o cara vai lá e falar com o ídolo dele, ver se... Porque é o cara que Sim. ele admira, então ele imagina que aquela pessoa vai ajudar ela, como já ajudou, sei lá, a arte que ela fez já ajudou de alguma outra forma. Então, é importante até o Setembro Amarelo e coisas do gênero, porque para conscientizar não só pessoas que estão passando por situações difíceis, mas também com pessoas que têm muito contato com todo mundo, porque você nunca sabe quem é que vai estar com algum problema e quando ele vai chegar para você, assim, sabe? Então é bom você estar sempre preparado. E aí você indica essas pessoas, como é que... Porque as pessoas, elas te escrevem muito. Muito. E aí o que você faz? Como é que você faz? A minha estratégia hoje em dia é não respondo pessoas... Cada um. Porque senão dá problema mesmo, assim. Por mais boas intenções que você tenha, porque assim, quando você responde aquilo lá, a pessoa fala assim, bom... Você não consegue se livrar daquilo, entendeu? Porque você não consegue quebrar aquilo lá. Ou você vai deixar a pessoa falando sozinha, que ela pode ficar pior, né? Então eu vejo quando tem pessoas falando coisas recorrentes pra mim, né? Que todo mundo tá ali com o mesmo problema entre si, geralmente eu respondo uma só em público, sem mostrar quem é, claro. Mas dando a minha opinião, ao tempo de falar, você tem que fazer isso, de acordo com a minha experiência, né? Daí todo mundo vê e todo mundo fica satisfeito, eu imagino. E o que você percebe que te ajuda nesses dias assim que são mais difíceis ou épocas mais difíceis? Cara, ultimamente me desligar das coisas tem sido muito interessante, assim. Eu aprendi a gostar de não fazer nada, sacou? Hoje em dia, se eu realmente fico nervoso, eu paro, fico quanto tempo for necessário, quanto tempo puder, sem fazer nada, só dando uma respirada e... Essa coisa de respiração funciona muito, inclusive. Eu sempre fui meio cético quanto a esse tipo de coisa, mas funciona. Você aprendeu que funciona. Hoje em dia, no meu celular, eu tenho todos os aplicativos de diminuir a ansiedade e tudo mais. Mindfulness. Nossa, fica a dica do PC aí. Calm, eu acho demais. Ótimo. Agora, o teu cachorro também tem um papel importante na tua... pra te ajudar. Com certeza, meu. Eu acho que eu tenho uma relação muito próxima com o cachorro, né? Pô, eu trabalho em casa, então a gente fica junto o dia inteiro, assim, todo dia. E eu acho que cachorro é um animal em geral, assim, sabe? Você tem um animal em casa, um pet, é uma coisa que ajuda todo mundo, eu acho, assim. Tem gente que fala que cachorro é tipo... Ele chega e sua suas coisas ruins, assim, sacou? Mas o cachorro é mesmo, ele percebe quando você tá triste. Então ele vai lá, assim, às vezes a companhia é uma coisa que ajuda muito, né? Eu acho que quando eu tô muito sozinho, eu tendo a ficar muito mais... muito pior do que quando eu tô com o meu cachorro, por exemplo, sabe? Ele traz uma certa segurança que às vezes nem seres humanos dão. Sim. Tá. Quando é que você percebeu que tinha alguma coisa que não estava legal com você? Quanto tempo que isso aconteceu? O que você fez?
Cara, eu acho que eu sempre tive um problema meio de ser um problema de melancolia, assim, sabe? Desde criança, assim, eu sempre fui assim. E aí eu via que isso trouxe problemas pra mim, problemas sociais, desde adolescência e coisas do gênero, né? E aí eu procurei ajuda assim eu me informei a respeito, porque também não sabia direito. Você fala psiquiatra, você imagina psicólogo era visto como um luxo. A gente não tinha muito esse tipo de informação. Então lá para depois dos meus 20 e tantos anos, eu fui atrás mesmo. Fui perceber fui descobrir o que era, visitei alguns médicos, falei com meus amigos para ter indicações e hoje em dia eu tô muito melhor do que eu estava antes, assim, sabe? Realmente. Tá. Então, se tem um adolescente, se tem um jovem que está sentindo alguma coisa, está estranho, está percebendo que algo não está legal, o que você falaria? As pessoas, quando você dá a chance para elas falarem, elas falam mesmo. E às vezes deixar a pessoa falar à vontade, não julgar e não querer dar conselho, porque você não está passando pelo que a pessoa está passando também. Porque você tem que fazer isso, sabe? Não forçar, deixa a pessoa falar, sabe? Isso, eu percebo que isso ajuda muito mais do que qualquer outra coisa, assim, sabe? Ou seja, ouvir. Ouve. Ouvir. Você tem que ouvir a pessoa. Tá. E segurar a ansiedade de querer ajudar, sabe? Porque na nossa cabeça a gente sabe tudo, né? Mas você não sabe o que está passando na cabeça dos outros. Então. Não. Mas aí depois você ouve e aí você encaminha. Justamente. Para, se a pessoa precisar Sim. de um atendimento, você encaminha para algum lugar. Tipo assim, de qualquer forma, você indicar a pessoa aí ao psicólogo, qualquer gente, você pode achar que você não precisa. E você pode ir até lá e o médico pode falar, olha, o que você está passando é uma tristeza, alguma coisa do gênero. Não vai te fazer mal. E se você tiver pior, vai te fazer bem. Então, vale a pena ir. Tem muito jovem que pensa em se matar hoje. O que você falaria para esse jovem? Cara, eu acho assim, é uma coisa muito de momento, assim, também, né? Por mais que você pode estar num estado de maníaco querendo fazer isso, é uma coisa de momento, assim. E todas as vezes que você pensa nisso e passa o momento, assim, né? Você pensa assim, putz, ter acabado lá naquela hora ia ser uma puta de uma burrice, porque a hora que eu tô passando agora tem coisas interessantes acontecendo, assim, sabe? Eu acho que, assim, o que eu posso dizer é isso. Porque não vale a pena, porque todas as coisas boas, as coisas ruins que estão acontecendo, elas acontecem quando você está vivo. Porém, todas as coisas boas também. Então, acho que vale a pena pelas coisas boas, não é verdade? Por mais que elas sejam momentos um pouco mais raros, mas são coisas que valem a pena, de verdade. Sabe? Você imaginou na tua adolescência que você ia fazer o que você faz hoje? Mas nunca, pois é. Na minha adolescência, onde estava todo sofrido e tudo mais. Foi sofrida a tua adolescência? A adolescência é sofrida, né? É muito difícil. A minha também foi, todo mundo. Porque é uma coisa, tudo é muito trágico, assim, né? Sim. Então, foi, mas é aquele negócio, você pensa um monte de bobagem e a gente fala assim, cara, imagina só, tipo, você vai se matar porque, sei lá, você tá... Eu sei que diminuir a tristeza dos outros é um negócio difícil, né? Mas quando você passa pelo problema, ele passa, se você distancia um pouco dele, você vê que é muito menor do que você imaginava. Então, quando você tá num momento bom, você fala assim, uau, ok, valeu a pena, sabe? E aí, como é que foi para você gravar o Eu Estou? Falando daqueles conteúdos de saúde mental, de prevenção, como é que foi? Foi interessante, mas assim, eu acho assim, Tranquilo. Eu sempre falei muito disso, e sempre falei disso com muita gente, assim, sabe? Aí eu pensei, bom, vamos falar disso tudo de uma vez e tal, e foi isso, assim, foi legal, foi uma experiência interessante. Só a segunda parte que a gente que teve que falar com as pessoas e tal, eu falei, mano, eu nem vou participar porque pode ser meio trigger, eu não sei. Não foi uma gravação, foram gravações difíceis. Gravações pesadas, assim, sabe? E como... Enfim, a gente tem que falar sobre as coisas também, mas também tem que tomar... Aquilo que eu falo, tipo assim, você tem que tentar ajudar os outros, mas você não pode doar mais, limite, você não né? pode doar mais do que você pode, porque se você tentar ajudar o outro para você entrar no lugar dele, não faz muita diferença, entendeu? Não adianta você ajudar um e piorar você mesmo. Porque você acha que foi um dos primeiros a tratar no seu canal abertamente questões de depressão, de transtorno. Eu acho que nos canais do YouTube, não sei, deve ter alguém especializado nisso, algum canal, mas eu acho que assim, entre os YouTubers conhecidos ali, eu acho que sim, talvez.
Você já perdeu pessoa querida por suicídio? Já. Não gente muito extremamente próxima, assim, sabe? Mas com alguns graus de pessoas que convivia, que trabalhava e tal. Então, também foi um dos motivos pra eu ficar tão interessado no assunto e querer falar a respeito, assim, sabe? Porque você nunca imagina. É sempre uma pessoa que fala assim, sabe? Né? Tem esse estigma de... Dá pra ver, né? Tem gente que fala assim, não, porque a pessoa que vai se matar, ela sempre vai falar. Não, não é. Tem uma pessoa que sempre vai falar e um dia faz. Mas tem gente que nunca nada e sumiu, assim, sabe? Então, por isso que é importante falar a respeito, assim, sabe? Porque você nunca sabe quem que vai ser. E falar abertamente, né? O PC tem falado... Tem que falar abertamente, porque as pessoas têm muito medo, parece que é tipo um tabu, assim, sabe? Você fica meio... Mas a rede social, ela também traz uma coisa de você lidar muito com comentário. Né? Quando você fala alguma coisa e tal. Uhum. Como é que você lida hoje com os haters, com todos os comentários negativos, que são absurdos, enfim, mas... Então, uma forma que eu faço agora pra me estressar menos com internet e tal... Porque assim, cara, o bullying virtual, ele também pode levar ao suicídio. Já aconteceu várias vezes. Se você procurar a respeito disso, você vai achar um monte. Nas minhas plataformas, assim, das quais eu tenho na minha página do YouTube e do Instagram, dessas coisas assim, eu consigo bloquear palavras-chave. Então, dependendo da discussão, ela nem aparece mais, assim, sabe? E eu não fico preocupado, se tivesse uma discussão importante que tem isso aqui, não tem problema. Eu fico perder coisas do que passar nervoso, assim, sabe? Páginas das quais eu não tinha controle sobre o que estavam dizendo ali, eu preferi sair. Por exemplo, Twitter eu saí. Porque eu falei, bom, é uma rede onde não tem nenhum controle, é um caos absoluto, então as pessoas podem organizar ataques, coisas do gênero. Então eu prefiro... É uma coisa que eu fiz para me sentir mais confortável com a minha vida virtual, que é tão presente... Assim, a minha vida virtual, a minha vida digital e a minha vida analógica, ela é a mesma, basicamente. Porque eu fico o tempo todo com o meu celular e eu tenho o tempo todo ali compartilhando as coisas e tal. Então, agora é um ambiente muito mais saudável do que era, tipo, uns 3 anos atrás. Mesmo, as minhas redes estão saudáveis, tá tudo bem. Sabe, eu não tenho ansiedade em abrir e ficar olhando minhas... Porque assim, deve ter muito... Eu tinha muito disso. De ficar... eu ia abrir a minha página e eu ficava meio... Puta, mano, o que a pessoa tá falando, sabe? Eu já ficava meio nervoso. Mas aí fica lendo todos os comentários. E são coisas pequenas que no final das contas ele dá somando tudo ali... Você fica bem nervoso no final do dia, assim, sabe? Porque toda vez que você... É que nem abrir o seu aplicativo do banco. Dá aquele sobressalto antes, assim, entendeu? Só que dessa vez você nunca sabe o que é, se as pessoas estão... E eu, como sempre falei de assuntos meio controversos, eu atraio muita gente que gosta também de brigar, entendeu? Então, é isso. Mas nos últimos tempos eu tenho... O negócio é moderar, assim. As pessoas dão muita... Eu dou a mesma atenção para a estética e para a qualidade das coisas que eu coloco, tanto quanto eu dou para moderação, assim, sabe? Porque não é só você entregar um trabalho legal, você tem que estar confortável no ambiente que você está trabalhando. Ou seja, se você não modera a sua rede social, e se você ficar olhando comentários negativos e haters, isso não vai fazer bem para a sua saúde mental. Não mesmo. E ainda mais se você está vulnerável, se de repente você já está com depressão, ou tá lidando com ansiedade, alguma coisa. Olha, aprende a usar a rede social de uma outra forma, bloquear comentário, porque isso daí não vai ajudar. É verdade, é verdade. Eu senti muito melhor a partir do momento que eu sabia que pelo menos nos meus locais, eram locais seguros. E você passou por muitos profissionais? Você achou... O médico que você está agora, faz tempo que você está? Como é que é terapia? Bom, eu sou daquela pessoa que não tem disciplina, então eu vou à terapia, daí quando eu me sinto bem eu sumo, e aí eu volto com vergonha. Não guardava isso, né? Não, mas eu sei que é errado, porque daí eu volto com vergonha, sabe? Assim, putz, mas é isso, e esse é um perfil muito normal, eu imagino, de paciente, né? É difícil, não tem disciplina. Mas eu já passei por alguns médicos e tem muito isso, né? A pessoa que, por exemplo, no caso do psiquiatra, né? Que você vai tomar medicação pro problema que você tem.
às vezes ele não bate, tipo, não é às vezes é uma pessoa que não quer te ouvir, ou é uma pessoa que quer que você fale muito e você não quer falar, ou não sei, não sabe? Bate. Às vezes não bate. Então tem muita gente que fala assim, putz, eu fui em 2 médicos, um me entupiu de remédio e não funcionou nada. Então, você tem que bater o santo com o médico, ele tem que saber exatamente o problema que você tem para dar a medicação certa. Porque o lance é o seguinte, você tem que tomar a medicação certa, ela funciona. Sim. Eu passei por alguns tipos de remédio e hoje em dia eu tomo uns que me deixaram mais tranquilo mesmo, assim. Eu sinto uma diferença muito grande de quando eu tomava um outro tipo de remédio para hoje, assim, tá tudo... Hoje eu falo assim, ok, isso aqui me deixa me deixa bem para continuar fazendo minhas coisas e continuar vivendo e progredindo na vida. Mas você é daqueles que para também o remédio quando você tá bem? Isso eu aprendi com depois de muitos anos tomando remédios, assim, tem muita gente que... Parando e tomando. É muito isso, assim, e a pior coisa que alguém pode fazer quando tá tomando remédio para depressão ou qualquer coisa do gênero é parar do nada. Porque desintoxicação é foda e depois vem um rebote, né? Quando você tá se sentindo felizaço, tá tudo bem, vai acontecer algum dia, você vai tropeçar na rua e isso daí vai estragar o seu dia e a sua semana e o seu ano. Você vai ter que voltar a tomar remédio. Então... O efeito rebote é quando a gente está tomando um remédio psiquiátrico e para ele abruptamente. Quer dizer, você não vai fazendo a diminuição para poder parar com a medicação. E muitas vezes pode, então, ter isso que a gente chama de efeito rebote, que o sintoma ele volta de uma forma muito mais forte e demora mais tempo depois para outra medicação fazer o efeito. Então, se você está tomando uma medicação, você não está feliz com ela, vai em outro psiquiatra, pede para, ou vai no seu mesmo, né, e pede para ele rever a medicação, mas não para abruptamente nenhum remédio psiquiátrico. Se ele não está te fazendo bem, vai no médico e vai ver o que pode ser isso. Né? Verdade. Não cometa esse vacilo. E outra coisa, que o PC falou que é importante. Foi num primeiro médico, não gostou, vai no segundo, no psicólogo, vai no terceiro. Uma coisa que eu sempre pergunto para os meus pacientes é se ele se sentiu entendido e acolhido no psiquiatra. Você tem que sair melhor do que você entrou. Bom, de alguma forma, né? É isso, tem que sair sentindo bem. Bom, preciso contar que assim, quando a gente foi gravar o Eu Estou, eu não conhecia o PC, eu conheci ele lá na hora da gravação, nunca tinha visto nada dele, assim. E aí eu tava, e eles também, o Marcel que me chamou também não sabia, não me conhecia, então a gente foi gravar lá e aí chega o PC, né, esse cara todo tatuado e tal, eu falei assim, nossa, como é que será que ele vai falar de suicídio e tal? E aí o cara tem um coração gigante, assim, fala... com uma doçura, né, na voz, que a gente está falando sobre esse assunto super pesado e consegue falar de um jeito, acho que... mas eu acho que a intenção cuidadoso é essa, né? A intenção, quando a gente vai falar disso, não pode ter medo de falar. Assim, tem que falar de forma equilibrada. Eu vejo muita gente falando sobre o assunto do suicídio, fica com muito medo de dizer alguma coisa, parece que são palavras pornográficas, assim. Quase assim. Isso, né? Tipo, a pessoa parece que tá falando um palavrão, assim, sabe? Então, eu acho que dá pra você falar disso de forma carinhosa. Sim, então assim, vamos falar sobre suicídio, vamos falar abertamente sobre isso, não tenha medo de perguntar para alguém se essa pessoa precisa de ajuda, se essa pessoa está querendo conversar. E é isso aí, ouve as pessoas, né? Ouça. Ouva. E não se esqueça do CVV, número 188, você precisa falar com alguém 24 horas por dia, 7 dias da semana, que tem o chat www.cvv.org.br. Entra lá, se você precisar falar com alguém, vai ter alguém lá para te escutar também. Bom, podia ficar aqui um tempão conversando com você. Mas eu espero que não tenha sido um papo difícil para você ouvir, né? Porque acho que a gente também pode falar de coisas difíceis de formas mais leves. Com certeza. Bom, então a gente está chegando no final desse papo. E como é que faz esse final mesmo, PC? Se inscreve no canal, clica no sininho para você receber notificação, compartilhe esse vídeo com seus amigos e seja gentil nos comentários. Muito bem! PC, muito obrigada. Gente, foi um papo maravilhoso aqui. Agradeço muito você ter vindo. Eu sei que tua agenda é super cheia. Obrigada mesmo. Valeu.